que é uma ferramenta de crescimento do nosso autodesenvolvimento e evolução do nosso físico, emocional, mental e espiritual. Então é uma ferramenta que auxilia na nossa expansão da consciência. A gente ter uma jornada mais produtiva em todos os aspectos da vida. A vida aqui ela é tão linda, ela é tão rápida, então que a gente possa dar a nossa melhor versão, a gente possa viver essa vida intensamente, co-criando aquilo que nós almejamos, aquilo que nós queremos, aquilo que nós buscamos. O Dalet, ela te leva a novos horizontes, que aí tá falando aí, ó, reprograme a sua vida e mente. Então a gravação Dalet é uma ferramenta que serve com propósitos evolutivos, conscienciais e espirituais e fornece também uma oportunidade de crescimento. O significado da letra Dalet, como eu falei, é a quarta letra do alfabeto hebraico, que significa o quê? Porta. Porta, uma tenda, uma passagem. O temporal, lembra do nosso espiral? No começo eu até colocava assim o espiral também, aquele redemoinho, lembrando que os nossos chakras, eles são esse espiral, um redemoinho ali. E nós temos esse espiral aqui que está girando em torno da minha energia. Também significa essa passagem, uma passagem para outro estado. No alfabeto hebraico está escrito aí, ó, que ele é a letra D, que significa Dalet, o caminho. A letra A significa Aleph, que é Deus. B significa o mundo, C, criação e D, o caminho. Ou seja, primeiro veio ali Deus, o verbo on, ele criou o mundo, esse universo, o cosmos, e depois a criação, as criaturas, que somos nós. E a letra D, então, veio também com a sua criação, as suas criaturas, veio o quê? O caminho da nossa evolução. Por que nós estamos aqui? Para evoluir. Nós viemos de Deus. De onde que eu vim? De Deus. Falei isso ontem no Evangelho. Onde que eu estou? Estou em Deus. Quem sou eu? Deus. E para onde que eu vou? Deus. Então é o caminho que eu vou percorrendo, sempre para Deus, para minha evolução. Caminho para a pessoa que está pronta para receber. Aquele que recebe. Essa é a letra Dalet no alfabeto hebraico. Vocês podem perceber que essa parte aqui de cima, ela ela parece uma porta mesmo. Aí não dá para ler, né? Mas o Dalet, ele também traz o Dalet, essa palavra dobrada, como diz na Cabala, ela também demonstra ali uma pessoa carente, uma pessoa necessitada de auxílio para a sua evolução. Então, esse faz parte do significado também da letra Dalet. Ele abre as portas, ele traz para as pessoas necessitadas, as pessoas que estão pobres de auxílio, de evolução, que estão estacionadas. Ela traz esse significado, a letra Dalet. A letra Dalet também significa Derek, que é o caminho. Ou seja, lembra quando Jesus fala, eu sou a porta, eu sou o caminho? É como se ele estivesse falando na palavra hebraica, eu sou o Dalet. A porta que ele abre, ninguém pode fechar. Ninguém pode fechar. Não foi eu que escolhi essa palavra Dalet, ela veio. Tanto que quando ela veio para trazer o nome dessa ferramenta, eu nem sabia o significado. Eu fui pesquisar, eu fui estudar, eu recebi esse nome, o Dalet. Então, ela traz toda essa energia por trás dessa letra, dessa palavra. É a porta que precisa ser aberta. Então, a porta que ela está ali para ser aberta e, como eu falei, ela dobrada, ela parece uma pessoa curvada, que é a pessoa que está pronta, ela recebeu o chamado para a sua evolução. Então, quando eu falo os mistérios do Dalet, é que eu vou falar aqui coisas, mas existem ainda muitas outras coisas que são muito profundas e outras que ainda não estão no nosso entendimento. O Dalet, ele representa também a humildade, que é a consciência de uma pessoa que nada pertence nesse mundo. Então ele traz essa sensação, esse entendimento, essa percepção de que estamos aqui numa caminhada como peregrinos.
Então a gente começa também a dar mais valor para a nossa vida. A gente vive mais com alegria, com entusiasmo, porque a gente sabe que essa é uma oportunidade. Então o Dalet é essa porta, que ela faz a escolha que nós podemos abrir a porta, ela dá a esperança dos nossos sonhos, ou ela dá a escolha, você pode abrir ou você pode deixar permanecer com essa porta fechada na sua vida, que a gente continua ali estacionado, alienado. O que o Dalet traz nessa minha caminhada com a Bíblia, nessa minha fé? Por que eu tenho essa fé, as preces do Evangelho que a gente está aqui compartilhando todo o tempo? O Dalet, ele traz essa energia de Jesus também, porque Jesus, ele é o portal, é o portal de Judá, é o leão de Judá. Yeshua, né, é o matriarca que chama, que era da tribo de Judá. Então, o nome da tribo contém todas as letras do nome sagrado, exceto pela letra Dalet, sugerindo o quê? Que a porta para Deus, a porta para o Senhor, viria através de Judá. Então, esse significado do Dalet é mais profundo até do que a gente imagina. O leão de Judá, que está aqui na minha blusa, está tão presente também em nossas vidas, é um símbolo associado à tribo de Judá, que é o quê? Descendente de Jacó, de acordo com a Torá. Então a ligação entre o Judá e o leão, ele é mencionado primeiro lá em Gênesis, quando fala de Jacó. E depois é mencionado lá no livro Apocalipse, onde é descrito como símbolo do Messias, o Cristo, essa consciência crística. Então ele é mencionado como tendo dentes de leão e 7 chifres, simbolizando a sua força e a sua autoridade. E aí essa mensagem ela é tão profunda. Lembra que os 7 chifres, lembra que nós temos 7 degraus na nossa evolução. Nós temos os nossos 7 chifres, 7 arcontes, 7 mau hábitos, 7 pecados capitais que nós precisamos transcender, melhorar, transmutar. São as nossas sombras. E além disso, é dito também que o leão de Judá, lá em Apocalipse, ele abriu o livro, que é o livro da vida, e quebrou os 7 selos. Então nós temos o nosso livro da vida, já falei isso lá no curso de registros acásticos, que é a mesma coisa do livro da vida. E esse livro da vida está lá toda a nossa vida, passado, presente e futuro. E quando fala quebrou os 7 selos, ou seja, toda a nossa evolução, os 7 selos, os nossos 7 passos na nossa evolução, na nossa caminhada espiritual. Então, Leão de Judá, Jesus, o Messias, Yeshua, ele é interpretado como ele sendo o único capaz de revelar os mistérios do livro e trazer o quê? A salvação. Que é a salvação que nós buscamos todos os dias, a salvação de nós mesmos, dos nossos inimigos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Então, Dalet é o retrato da humanidade que necessita de Yeshua, que nós necessitamos e estamos ansiosos pelo retorno de Jesus. Só que esse retorno que a gente quer tanto, a volta de Jesus, vai vir nessa consciência, na consciência crística, no arquétipo de Cristo em todos nós. Porque Jesus foi um homem evoluído, um avatar. Cristo, que significa o quê? É o arquétipo. E Jesus, ele se incorporou nesse arquétipo de Cristo. E que um dia nós também estaremos vivenciando esse arquétipo de Cristo. E aí estaremos vivenciando a consciência crística. Então, Dalet tem tudo, tem Jesus, tem esse arquétipo do Cristo, a consciência crística ali também por trás, essa porta. Eu sou a porta, Jesus dizia.
Eu sou a porta. Então, quando eu recebi essa ferramenta como Dalit, é como eu sou a porta, uma ferramenta para evolução, uma ferramenta para auxílio. Por que nós recebemos essa ferramenta? Porque nós estamos no mundo, essa transição planetária para um mundo de regeneração. Então é o chamado, é a trombeta, né? É o chamado para a gente poder evoluir. Rei, então quer dizer que só tem essa ferramenta no mundo? Não, existem várias outras. O Dalit é mais uma. Então o Dalit, tem pessoas que vão sentir esse chamado, tem pessoas que vão sentir isso ressoar no seu coração. Então tem a Trindade também, o Pai, o Filho e por meio do Espírito Santo, que faz apelo ao pobre e ao necessitado de receber essa graça de Deus, que é o Dalit curvado, que é o quê? É o necessitado. Somos nós que necessitamos, porque se nós reencarnamos aqui, com certeza nós necessitamos de evoluir, nós precisamos evoluir. Como Jesus disse, como Yeshua disse, eu sou a porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Então, essa porta, o nosso evangelho, a gente vê várias imagens de Jesus batendo na porta, o nosso evangelho, sempre Jesus ali esperando a gente atrás da porta. Então, tudo que está reverberando no trabalho aí dos servos de luz, veio também o Dalit. Como eu falei em alguma live, quando eu recebi essa comunicação, é mais uma missão. Tinha alguns requisitos para a pessoa poder manipular essa energia. E o interessante que tinha que ter essa energia também. Lembra, a gente tem as polaridades. Tinha que ter essa polaridade feminina de matriarca, no sentido de ter essa energia assim também da maternidade, porque nós estamos indo também buscando a nossa também a energia feminina que ficou perdida, que ficou reprimida todo dentro de nós, tanto no homem quanto na mulher. Então essas duas polaridades também são trabalhadas. E aí eu coloquei aqui. E de onde que vem? Não dá para ler tudo, mas tem a imagem aí. E de onde que vem então esses seres? Toda vez que a gente inicia a temporada Dalit, eles se aproximam para fazer esse trabalho, porque 80% na gravação propriamente dita, a parte que vai para o espírito de vocês, 70% é deles. E 30% é a minha mão, é a minha manipulação que precisa de ter essa pessoa para poder juntar e poder enviar. Então, essa imagem ilustra o que eu vejo sempre quando eu estou com eles. É como se tivesse uma central Dalit, onde eles vêm, onde eles se reúnem, onde eles fazem o trabalho, e eu sempre vejo como uma forma de uma escada que vai para o céu, que a gente lembra até do sonho de Jacó. E falar em Jacó, uma coisa que eu esqueci, por que tribo de Judá? Tribo de Judá na Bíblia, o que falava? Quem era essa tribo? Era a tribo que trazia a cura para as pessoas, era onde tinham os médicos, os terapeutas, eles estavam sempre ali auxiliando, curando as pessoas. Então, digamos que esses seres de outras dimensões são um dia o que foram da tribo de Judá também, que através da sua vivência, sua vinda na Terra e depois dessa vinda na época de Jesus, na época de Davi, na época de Jacó, na época de Israel, continuaram aí, trabalhando aqui na esfera terrestre, trazendo esse auxílio, trazendo essa ferramenta. Então eles continuam, são seres que continuam com essa energia de cura, de querer ajudar, de querer auxiliar. E sempre com essa energia central, esse coração, a fonte criadora, Jesus. Então existe esse local onde é feito as gravações propriamente ditas. E aí também, dentro desses espíritos, lembra que eu já falei da Akasha, que é um espírito de uma mulher, já falei muito sobre ela,
que ela me auxiliou nesses estudos dos registros acásticos. Por quê? A gente vai ver que quando inicia a gravação Dalit, na primeira onda, a primeira coisa que acontece é abrir o registro acástico da pessoa. Para poder o quê? Através dos registros acásticos, a espiritualidade vai ver o seu passado, seu presente, seu futuro e vai ver o que você necessita e o que é permitido trabalhar em você. Então, como eu coloquei aí, há mais coisas entre o céu e a terra que sonha a nossa vã filosofia. Então, é uma programação multidimensional para ser o que a gente, para ter aquilo que nós necessitamos aqui na Terra. E aí então a gente tem esse encontro. Por que eu faço por temporadas? Porque tem esse encontro, esse tempo de manipular, de fazer as gravações. Porque eu tenho algumas regras a seguir, que eu tenho que seguir ali, como, por exemplo, as orações, o meu mental, a minha proteção. Então, quando a gravação Dalit ela está aqui sendo presente, manipulada, existe toda uma ritualística também para isso. A minha com os seres, a minha com vocês também. A gente, quando recebe o e-mail, vocês colocam lá, vocês vão especificar. Tem muitas pessoas que não especificam, colocam na mão da espiritualidade. Então, é o que eu falo para vocês, não subestimem o poder da espiritualidade, porque a partir do momento que vocês pensam, eu vou fazer a gravação Dalit, naquele mesmo momento eles estão captando os pensamentos de vocês e já estão ali sabendo que vocês vão fazer a gravação e já estão até trabalhando naquilo. Por que tem gente que vai fazer a gravação e já sente a energia circulando? Porque ela realmente já começa a ser criada. Assim como no tratamento espiritual. O que a espiritualidade nos falou? As pessoas, a gente faz o trabalho fechado na sexta-feira para preparar o local. Aí o que a espiritualidade nos fala? As pessoas que vão vir aqui amanhã para receber o tratamento de vocês, os encarnados, já sabemos quem são. Eles já sabem quem são. Já sabemos quem vai vir e quem não vem. Então, existe um planejamento deles para isso também. Então, assim também é com o Dalit. Eles já sabem quem que vai estar lá na lista e quem que não vai estar. Então, a gravação Dalit, ela é essa ascensão, né? Ela traz essa ascensão, essa evolução, que significa o quê? Elevar-se a um nível superior das nossas frequências, dos nossos pensamentos, do nosso sentimento. É um trabalho que começa de dentro para fora. Porque o Dalit, o que a gente fala? Qual seria a promessa, digamos assim, que as pessoas mais procuram Dalit? Que eu vou melhorar minha vida externa. Eu vou encontrar a minha alma gêmea, eu vou melhorar de emprego, eu vou melhorar de vida. Claro, tudo isso está na energia Dalit. Mas, para mudar o externo, nós precisamos trabalhar o interno. Então, por isso que o Dalit, ele vai trabalhar primeiro o quê? No seu ser. Por isso que vem as limpezas primeiro. As limpezas, vai tirando tudo aquilo que está te bloqueando, aquilo que não está deixando você abrir portas na sua vida. Então, vem essas limpezas. Então, mas antes de falar das limpezas, eu vou falar, já falei o que significa a palavra Dalit. Vamos lembrar que o Dalit tem 4 ondas, que aí agora eu vou abrir mais um aqui, que eu fiz esse aqui especialmente para essa live lá no Canva. Se alguém fizer melhor, pode fazer e me mandar. Lembrando aí, ó, o espiral aí é o quê? É a gravação. Você colocou ali para tocar, então ela já tem as ondas, essas 4 ondas. Primeira onda, você tá vendo aí o cubo de Metatron. Segunda onda, os arquétipos e os símbolos. Terceira onda, a frequência. E a quarta onda, a oração. Você é esse bonequinho aí. Então, cada onda vai sendo trabalhada. A primeira onda, então, seria o quê? Esse é o cubo de Metatron. Por que a primeira onda é o cubo de Metatron? Porque ela começa trazendo a proteção. Ela começa pelos nossos pés. Ela plasma o cubo de Metatron ali nos nossos pés.
ele traz essa proteção do arcanjo Metatron. Quem é o arcanjo Metatron? Eu não vou entrar muito nesse assunto porque eu já falei em outra live. O arcanjo Metatron foi o Enoque na Bíblia, aquele que Deus tomou para si, porque ele era um homem tão evoluído, com tanta sabedoria, que está lá em Gênesis, que diz que andou Enoque com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus tomou para si. Então ele sugere que Deus transformou Enoque nesse arcanjo Metatron. E lá na Gênesis, depois então ela silencia sobre os motivos que levaram Enoque a sumir da Bíblia. Mas a gente sabe que Deus ele foi para o plano espiritual e se tornou esse arcanjo com tanta força, com tanto poder. Então Metatron, como profeta Enoque, é o anjo que forneceu também à humanidade as 22 letras hebraicas. Olha a ligação dele também com o Dalet, com a letra Dalet. Afirmando que o anjo vive nos mundos superiores. Então Metatron, ele transmite as ordens diárias de Deus para os anjos, os instrumentos de Deus que trabalham aqui na Terra. As esferas do cubo de Metatron, deixa eu ver se eu tenho uma esfera aqui que dá para ver melhor. Essa imagem, ela mostra bem como é que inicia a sua gravação Dalet. Tá vendo aí no pé que tem um cubo ali plasmado? Então ele vai ser plasmado e essas energias elas vão trabalhar, trazendo o que? Toda a sua proteção, toda a sua proteção. O cubo de Metatron, que é esse que está aí nos pés dessa figura humana que está aí na imagem, contém todas as formas que existem no universo. Aí vem a geometria sagrada, que são os blocos com os quais se dá também a construção de toda a matéria física, todo o nosso corpo físico. E também que tem a criação do nosso DNA. Então isso tem uma verdade milenar, que toda a vida emerge, surge da mesma origem, do mesmo centro, de uma energia única que é o quê? Do Criador primordial. Então o Metatron também é responsável pelos registros acásticos, pela evolução das almas encarnadas. Então ele é responsável por manter as almas no caminho da evolução e trazer até nós aquilo que precisamos saber para a nossa evolução. Então ele traz todo esse conhecimento e nesse momento que é plasmado o cubo de Metatron, é aberto o que? O nosso livro da vida, os nossos registros acásticos. Então por isso que Arcanjo Metatron ele é conhecido como guardião da vida, porque ele tem acesso aos registros acásticos. Ele é um dos únicos anjos que dizem ter ascendido de uma encarnação humana na Terra para o reino angélico direto, porque ele é um ser que ele tem muito conhecimento e ele traz essa proteção também. Então o Metatron ele vai plasmar esse cubo de proteção, não só na hora que você está ouvindo o Dalet, porque lembra, quando você está ouvindo o Dalet, o seu portal, que todos nós temos o portal para o mundo espiritual, ele é aberto. Então, neste momento que você está usando ali a sua gravação, você está com essa proteção de Metatron. Tanto quanto você está ali na gravação, como depois. Só que são proteções um pouco diferentes. No momento que você está usando a sua gravação, ele não vai deixar outro ser ter acesso ao seu portal. Na sua vida, sem você estar escutando a gravação, você vai ter a proteção de energias que vêm para te fazer o mal, aqueles ataques psíquicos. Então, esse cubo de Metatron era usado muito antigamente também para colocar dentro de casa e proteger de demônios, daimons, como diz nos escritos mais místicos. Então ele tem essa proteção no nosso lar, na nossa vida, e principalmente quando nós abrimos os nossos registros acásticos para fazer essa manipulação da energia do Dalet para trazer exatamente aquilo que você precisa. Então, esse cubo, a gente pode perceber que ele vai conter círculos, triângulos, quadrados, espirais,
criados com a proporção áurea, que também são encontrados tanto no nível infinitamente grande quanto no nível infinitamente pequeno, no microcosmos, no macrocosmos. Então tudo aqui que está por trás da nossa criação. Então este símbolo ele vai atrair você até Metatron, vai trazer essa sintonia, que Metatron vai poder ajudá-lo a você poder receber a sua vibração curativa e protetora. Então deixa eu tirar. Então essa imagem eu já até postei, ela tem muita força. Então essa é a primeira onda. Essa é a primeira onda. E nesse símbolo também a gente vai ver a Santíssima Trindade, que é a junção dos 3 círculos, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A gente vai ver também o Toros, que é o que? É a forma geométrica da vida. Tudo é geometria sagrada. A primeira criação foi o que? Foi por esse círculo. Então tudo está nesse cubo, inclusive a nossa árvore da vida. A árvore da vida que também tem toda a nossa caminhada espiritual. Então vamos voltar lá, e agora a gente vai falar sobre, a gente passou pela primeira onda, abriu-se o cubo de Metatron, trazendo a proteção e abrindo o seu livro da vida, o seu registro acástico, para saber exatamente o que você precisa. E a limpeza, trazendo essa limpeza, trazendo essa transmutação das suas energias. São coisas que estão aí no seu campo energético tem anos e anos e anos. Por isso que tem pessoas que eu falo, cada um no seu ritmo. Tem pessoas que vão trazer um resultado mais rápido, outras mais demorados. Cada um no seu ritmo. Então a segunda onda que a gente vê aí é o que? São os arquétipos, a simbologia. O que são arquétipos? São energias que se expressam através de imagens. Energia nada mais é do que informação. Lembra o filme Matrix? Aquelas coisinhas de computador, aquelas informações? Tudo aqui na vida é informação. As nossas consciências e a consciência de Deus una. Então, por exemplo, se você é uma pessoa insegura, medrosa, você vai se conectar com arquétipos que te ajudam a ter mais segurança, vai estar na sua gravação Dalet. Então, por isso que tem gente que começa a ver objetos, triângulo, rosas, animais, que a gente vê muitas pessoas vendo muito animais. Eu estou vendo muita coruja, eu estou vendo muita borboleta, eu estou vendo isso. E não só fisicamente, como também energeticamente. Platão dizia que a forma que percebemos o mundo à nossa volta é influenciada por essas impressões prévias que vão sendo cravadas em nossa mente. Nós somos sugestionáveis o tempo todo. Lembra que eu falei na live sobre as 2 polaridades e o inconsciente coletivo? O que é o inconsciente coletivo? Todos os registros dos nossos ancestrais até hoje. Então nós somos influenciados por tudo o que já passou, por tudo que está acontecendo e sentimos tudo o que vai acontecer. É essa informação, registro acástico. Então nós somos impressionáveis com isso. Por exemplo, se eu estou tendo acesso a um arquétipo que não está me fazendo bem, eu vou entrando naquela energia e não está me fazendo bem. Então tem muita gente que hoje está na modinha, né? Vou trabalhar o arquétipo da Cleópatra. Aí a pessoa acha que vai colocar ali e pronto, vou ficar igual a Cleópatra. Só que não é bem assim. A gente precisa ter a sintonia, a gente precisa ter esse acoplamento. Por exemplo, a Cleópatra. A pessoa que quer o arquétipo da Cleópatra, eu quero me tornar uma mulher mais sedutora, eu quero me tornar mais poderosa. Eu vou me conectar com o arquétipo da Cleópatra. Só que o arquétipo da Cleópatra tem um lado sombrio dela também. Você vai querer seduzir, você vai querer ter o empoderamento, mas você vai querer ter as tristezas, as frustrações que ela teve. Você vai querer também ter as frustrações com a liderança. Então todo arquétipo tem um lado sombrio também. Então por isso que a gente faz exatamente ali de acordo com o que a pessoa ela pode e recebe, que ela está apta para receber.
Então tem que ter um cuidado a se trabalhar com os arquétipos. Então quem trouxe essa nomenclatura foi o Jung, mais uma vez. Por que eu gosto tanto dele, né? Porque Jung foi um ser que ele diz que ele foi uma mente, o inconsciente que se curou. Por quê? Porque nós temos tudo isso no nosso inconsciente e precisamos curar. A nossa evolução, a gente acha, eu vou me curar das coisas que me acontecem, mas tem muito mais aí por trás. Tem tudo isso que está no meu inconsciente, que eu não sei, mas que eles estão atuando na minha vida. Tem todas essas simbologias que entram para sugestionar alguma coisa. Então é tanta coisa que existe nesse mundo astral, nesse mundo espiritual que a gente nem imagina. Então a pessoa ela vai receber, de acordo com o que ela precisa trabalhar dentro dela, nessa segunda onda, todas aquelas simbologias e arquétipos vão ser liberados para ela trabalhar na vida dela. Então às vezes tem coisas que são detalhes, mas que a pessoa vai começar a perceber, porque lembra, você está vendo, não é só o que você está focando. O seu campo mental está absorvendo tudo que está em volta aqui de mim, até nos detalhes. Por exemplo, deixa eu fazer um teste aqui. Deixa eu tampar aqui. Não, eu vou tampar aqui. Se eu perguntar para vocês, o que tem na cruz, dentro da minha camisa? Qual é a cor que está no centro dos olhos do leão? Você está me olhando aqui tem um tempo, você não percebeu. Você está focando no meu rosto. Você pode até ter olhado ali Jesus. Você olhou que tem uma cruz na minha blusa, mas você não percebeu os detalhes. Aí você não percebeu que o olho dele é amarelo, que tem esse amarelinho. Você não percebeu, por exemplo, eu tampei, tem quantas aves ali? Você simplesmente não sabe responder conscientemente, mas o seu inconsciente sabe tudo. E sabe a hora que você sonha, que você tem uns sonhos esquisitos? É o seu inconsciente trazendo coisas que você, eu não sei por que eu estou sonhando isso. Porque são as associações que sua mente está fazendo e você não está percebendo. Sonhos também, tem uns sonhos espirituais, tem uns sonhos proféticos. Sonhos, existem vários sonhos, mas o mais comum são esses sonhos onde a nossa mente está fazendo associação com coisas que nós não percebemos, mas que nós enxergamos tudo. O que é a diferença de um médium para uma pessoa que não é médium? A minha mente suporta ver espírito. Eu acredito no mundo espiritual. Então a minha mente consegue ver espírito. Se a sua mente não suporta, você tem medo de ver espírito, a sua mente vai te proteger e você não vai ver. Eles vão passar na tua frente, mas você não vai entender aquela imagem, então você vai ignorar. Então a nossa mente ela é poderosíssima. Então por isso que no Dalet a gente também vai liberando esses arquétipos. Por isso que tem a renovação de 3 em 3 meses. É um dos motivos. Então a pessoa que faz o Dalet, ela vai perceber na sua vida imagem de coisas, objetos ou animais, ou a simbologia daquilo que ela precisa trabalhar na vida dela. Passando então para a terceira onda, vamos voltar lá. Esse meu desenho ficou ótimo. A terceira onda, que tem aí um símbolo que é o que? A ressonância. Por que o nome é Ressonantes Dalet? Por causa dessa ressonância, dessa frequência que vem aí na nova era. É o que nós estamos mais nos preparando. Lembra que eu falei para vocês que a nova era, esse mundo de regeneração, vai chegar uma época que nós vamos receber frequências coletivas que quem não está preparado não vai aguentar. O que é a trombeta? Os anjos com a trombeta são as frequências coletivas que hoje a gente já escuta, mas coisas suaves, muito sutis. Só que essas vibrações elas vão ser poderosíssimas.
que as pessoas vão até desmaiar, porque não vão aguentar. Então, cada onda, cada gravação com essa terceira onda vem exatamente essa ressonância, essa frequência. Nós somos seres vibracionais. Nós emitimos ondas e recebemos ondas a todo instante. Então, dependendo do meu dia, a minha vibração vai estar numa frequência diferente. Pense numa pedra que é jogada ao lago. Sabe quando a gente fica jogando e ela vai batendo e forma aquela onda, aquela frequência? Que ela encosta na água e a gente consegue ver as diversas ondulações que vão se espalhando. Então a frequência ela é isso. As nossas ondas, ela vai se espalhando também. E é através dessas ondas que nós co-criamos e atraímos as coisas para a nossa vida. Então, por isso que ela é tão importante para a nossa co-criação. As ondas, a gente vê esse processo na água, mas lembra, por que a frequência ela também cura o nosso físico? O nosso corpo é feito de água, 70% água. Já viu o impacto que ela tem na água? Então imagina a frequência, o que ela faz não só no nosso campo espiritual, mas no nosso físico também. Por isso que traz curas físicas, astrais, por isso que ela é a parte mais forte. Quando uma vibração sonora atinge a água, sua velocidade de propagação ela é 4 vezes maior do que o contato com o ar. Então o nosso corpo físico recebe aquela onda, vai vibrar dentro de nós também trazendo a cura, limpando. E aí que vem as limpezas físicas também. Por que tem pessoas que querem vomitar? Por que tem pessoas que entram em piriri? Ela vai limpando, a ressonância ela vai limpando, ela vai tirando. Tanto no lado físico como no lado espiritual. Então, essas frequências, elas são poderosíssimas. Qual é a frequência de um ser humano, por exemplo? Na parte física, um ser humano ele vai ter uma frequência média durante o dia de 62 a 68 Hz. A frequência de um corpo saudável está na faixa de 62 a 72 Hz. Uma pessoa doente, ela vai estar abaixo. Então ela vai trabalhar também na parte física e no lado espiritual, que também é o que nos importa e muito, porque é isso que nós vamos levar para outras vidas também. Porque o nosso corpo aqui, um dia menos dia, ele vai sucumbir, mas o nosso espírito é eterno. Então por isso que eu falo que o Dalet é para essa vida e para outras vidas. Nós carregamos dentro do nosso ser, do nosso espírito, todas essas informações, essas ressonâncias, esse espiral com essas informações, com essas energias. Por que uma pessoa ao fazer meditação, ela entra logo em estado de serenidade, na paz? Porque ela já treinou isso em outra vida. Então ela tem essa ressonância dentro dela. Por que uma pessoa vai fazer meditação, ela sofre, ela tem dificuldade, porque ela não teve encontro com isso, ela não teve essa vivência com isso em outras vidas. Então ela vai começar nessa vida. Então, mas na outra vida ela já vem com aquilo mais aflorado dentro dela. Então cada veículo de manifestação de consciência apresenta uma frequência natural de vibração, de acordo com o quê? Com o nosso sentimento, com o nosso pensamento. Então, quando nós trabalhamos essa frequência, quando nos libertamos dessas vibrações de medo, essas vibrações mais densas, nós entramos na maneira mais pura de cocriação e de realizações. Então, por isso, a importância também de ir renovando a cada 3 meses, porque vamos supor que você, esqueci meus negócios de frequência que eu faço isso, lá na chácara. A ressonância vai te mandar uma frequência, vamos colocar aí, espiritual, vamos colocar aí, você vai receber 172, porque a sua frequência está 152. O Dalet, você está aqui com 152, o Dalet está aqui com 174. Aí o Dalet vai começar a emanar para você, para incorporar nas suas energias. E vai fazendo aquela onda para a sua
vibração. E ela vai ficar aqui até que ela vai incorporando sutilmente, e vai te fazendo o quê? Você vai sentindo e vai elevando a sua vibração. Ou seja, ela vai limpando e depois da limpeza você vai sentir essa melhora no seu bem-estar, tanto físico e espiritual. E ela vai aumentando, você vai recebendo esse tratamento. E aí você fez 3 meses lá, todos os dias, trabalhando essa energia. Aí você já alcançou a frequência do Dalit. Aí o que acontece? Aí a próxima gravação, ela vem um pouquinho a mais. Vamos trabalhando. Então é coisas sutis, mas é o que nós suportamos. Porque não adianta você querer elevar a sua vibração. Eu tenho 100, vai para 300, a gente não vai incorporar na nossa vida, vai ser algo paliativo, vai ser algo momentâneo, e talvez a gente também não suporte. Por que tem gente que já aconteceu da frequência vir muito, ela não suportar nem aquele tiquinho que a gente põe? Aí o que eu falo? Escuta um dia sim, outro não. Vai se adaptando, vai devagar, porque a frequência ela vai trazendo, e às vezes a gente tem que observar se a pessoa está preparada para aquilo. Porque a frequência, ela é um estado vibratório muito poderoso. E ela vai trazer exatamente tudo aquilo que está na sua sintonia. Então a ressonância Dalit, quando você escuta, você já tem que estar ciente de que, meu campo de cocriação está sendo potencializado. Então, eu tenho que cuidar dos meus pensamentos, eu tenho que cuidar das minhas crenças. E eu vou trabalhando isso também, porque o Dalit ele vai fazer o serviço dele. E a gente vai ajudando e vai potencializando aquela gravação e a gente vai acelerando esse processo. Eu adoro aquela frase do Nicolas Telas que ele dizia: se você quer compreender, quiser descobrir os segredos do universo, pense em termos de energia, frequência e vibração. Porque tudo é energia, tudo é frequência. Tudo na sua realidade está respondendo à sua frequência. Tudo que acontece na sua vida, tudo que acontece hoje, que aconteceu ontem, está respondendo à sua frequência. Não tem como fugir disso, não tem como se esconder, não tem como enganar. É o que você está emanando para o universo, a sua frequência. Lembra a pedra batendo na água, você está emanando, você está atraindo. Você vai radiar a sua frequência como se fosse o seu próprio celular, né? Para a sua própria torre de celular, que é o seu plano, para trás e para frente em todos os momentos. Sabe aquelas ondas? Porque o Wi-Fi está aqui. A gente não vê, mas a gente tem certeza. Porque como é que meu telefone não está com cabo nenhum? E vocês estão me vendo? Tá vendo como existe? E assim também é a frequência, a nossa frequência. Então, através dos nossos comandos e desejos, a gente vai pedindo as coisas para Deus, para o universo. Mas o que vai atrair é a nossa vibração, é a nossa sintonia. Não tem como ignorar a frequência, a realidade. Então porque a nossa realidade é o quê? É essa frequência. É a soma dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas crenças, das minhas ações, de tudo que eu faço na minha vida. Então as percepções, elas mudam quando você vai fazendo o Dalit. Desde o seu interior, e as coisas vão mudando, e aí você vê as coisas refletindo na sua vida exterior também. Então, a frequência é essa terceira onda. Existe uma escala de consciência, a escala Hawkins, que tem lá níveis de consciência, níveis de emoções. Eu coloquei isso tudo no e-book, ele já está quase pronto, que eu quero deixar disponível para vocês baixarem sem custo nenhum, que é uma apostila da gravação Dalit. Que aí você vai ler, você vai tirar todas as suas dúvidas, você vai ler quantas vezes forem necessárias, vai estar tudo lá. E existe, então,
essa escala de emoções, porque a nossa vida é assim. Se eu vibro aqui acima de emoções positivas, eu estou vibrando aqui. Se eu estou na vibração do medo, da vergonha, da culpa, eu estou vibrando aqui embaixo. E é aí que o Dalet trabalha na terceira onda. Ele vai emanar frequências mais elevadas para acoplar com a sua frequência, dentro do seu espiral. E aí vamos passar para a quarta onda. Olha lá a quarta onda. Que é o quê? A oração. É o El Shaddai que eu chamo. El Shaddai, ele é um dos nomes em hebraico também para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. E Shaddai é um acróstico de Shome, guardião, de Dalet também. Olha como é que está tudo interligado. E nessa oração, o que é essa oração? A quarta onda vai direto aqui para a sua... Deixa eu tirar. A sua quarta onda está aqui, ó, no seu chakra coronário. Por quê? O nosso chakra coronário é onde nós recebemos, captamos as energias espirituais. É a nossa ligação com o mundo espiritual. Então essa oração ela vai vir aqui por cima para transmutar, limpar tudo aquilo que ainda necessita, me trazendo também essa oração poderosa. Aí me perguntaram, Rê, mas na gravação eu não escuto a tua voz fazendo oração. Essa oração que vai entrar nas suas energias, que vai trazer a sua proteção, quebra todos os contratos, associações com espíritos maléficos, porque nós estivemos em outras vidas e nós, em algum momento, nós podemos ter feito contratos, associações, promessas. Então essa oração é para quebrar tudo isso. Lembra do decreto de Arcanjo Miguel? O Pai vai tirando obsessões, as coisas espirituais mesmo. Me fizeram macumba. Não, se você fez o Dalet, não tem macumba que entra na tua vida. Você pode ter certeza. Porque essa oração ela é muito poderosa. Então ela vai acompanhar. E é para o seu espírito. Mas eu não estou escutando. Mas ela está lá na onda. Ela é para o seu espírito, não é para o seu físico, é para o seu espiritual. Porque essa oração ela vai trabalhar o seu espiritual. Porque a pessoa jogou energia de inveja. Não. Se você está fazendo gravação Dalet, não vai passar por essa energia do Dalet. O que acontece? Aí é que vem os bloqueios que a gente chama, a sabotagem. Não é que a pessoa fez, é você que está acreditando naquilo e você está cocriando, porque lembra, o seu poder de cocriação está muito potente. Então você deu força para aquilo no sentido que você permitiu, porque você acreditou, então aquilo entrou no seu campo. Mas, se você entende esse processo do Dalet, nada vai adentrar no seu mundo espiritual. Nenhum espírito obsessor, nenhuma energia psíquica maléfica de encarnados ou desencarnados, nenhuma praga, nenhuma maldição, tudo é quebrado. Chip, artefatos espirituais, tudo é quebrado. Então, por isso que a gravação Dalet é bom. O que eu falo? Faça o evangelho, faça suas preces, porque você precisa entrar nessa fé, porque é você que cria as coisas e permite. Somente Deus tem controle sobre mim. Eu tenho essa energia que me protege. Então, por que eu ainda sinto a energia das pessoas fazendo ruim para mim? Porque você entrou na energia dela. Porque você se auto-sabotou e se deixou e se permitiu. E aí falando, deixa eu ver aqui se tem mais. Então a quarta onda, ela vem com essa proteção. A quarta onda, essa proteção trabalha também o quê? Na nossa pineal. Por isso que tem algumas pessoas que afloram a mediunidade. Mas não quer dizer que ela vai aflorar a mediunidade de todo mundo. Não é todo mundo que está preparado para isso. São apenas as pessoas que ou elas pediram ou elas precisam de um pouquinho mais de sensibilidade para perceber os anjos, o seu mentor espiritual. Porque na hora da oração também tem o nosso mentor espiritual. Então a pineal, ela também pode ser trabalhada dependendo da necessidade da pessoa. Lembra que o olho vê somente o que a mente está preparada para compreender.
Então, se a minha fé, a minha crença tá com bloqueio, por exemplo, a minha pineal vai ser trabalhada, para eu poder ter mais abertura para essas energias que vêm de Deus, essas energias espirituais, a minha antena espiritual. Então essa é a quarta onda. E aí, como funciona? As 4 ondas trabalhando, como eu falei, primeira, segunda, terceira, quarta, com as limpezas, com tudo. E então, o que pode atrapalhar? O que pode demorar o meu processo com Dalit? Vem os bloqueios, como eu falei. Primeiro, o nosso ego. O ego está sempre pronto para boicotar qualquer tentativa que empreendemos para escapar do nosso controle. O ego perdeu o controle sobre nós. Então, uma das armadilhas mais usuais do nosso ego é fazer com que nos sintamos confortáveis, por exemplo, na doença, no comodismo, na vida mais ou menos, na melancolia, na vida de misericórdia. Eu estou sofrendo, mas eu já me adaptei. Então o ego, ele faz isso com a gente. Ele faz com que a gente se adapte àquela vida e a gente tem medo de partir para o novo. A gente tem medo até de evoluir, de crescer. E quando isso acontece, é aquele pensamento que te fala assim, que a gravação Dalit não vai funcionar com você. Então é o seu ego te boicotando mais uma vez. Porque vamos combinar, se a sua vida não está da forma que você gostaria, tem algo boicotando aí, tem algo bloqueando a sua vida. E é o quê? O nosso ego. Os nossos bloqueios, a nossa ansiedade, porque todos nós estamos aqui para ser felizes. Então, por que nós não estamos todos felizes? Então, mesmo que a princípio você não sinta a diferença, segue confiando no processo. Você passou uma vida inteira alimentando o seu ego com pensamentos de autossabotagem. Então, agora a gravação ela vai alimentar o seu eu superior. E aí a gente passa pelas catarses também, que é o quê? Que significa a limpeza. Catarse significa purificação, purgação, evacuação, que refere-se à purificação também das almas, por meio também de uma descarga emocional, que aí pode vir um choro, pode vir a sensibilidade. Aí tem muita gente que está assim agora, agora eu entendi por que eu estava tão sentimental aquele dia. Mas esse processo ele é fundamental para a libertação de tudo aquilo que nos bloqueia. Então muitas pessoas vão sentir isso bem intenso no início do processo Dalit. Algumas irão sentir em outros momentos. Eu comecei a fazer, mas não estou sentindo nada. Calma, porque todos têm o seu ritmo de limpeza. A sua catarse não chegou agora, mas vai chegar em algum momento. Porque você precisa colocar para fora. Então algumas vão sentir em um momento, outras em outros momentos. Tem aqueles que não vão sentir nada físico, mas isso não quer dizer que não estão também passando por limpezas. Algumas pessoas, elas possuem uma maior resistência, porque é um processo diário que vai sendo quebrado, pouquinho em pouquinho. Então, o que eu faço? Como que eu não deixo esse bloqueio acontecer? O que eu faço com essa autossabotagem? Solta. O que é soltar? Recebeu a gravação? Está fazendo o processo? Eu pedi na minha gravação, eu quero uma chácara maravilhosa que custa ali 3 milhões de dólares. Mas não entra dinheiro, mas não entra nada. Mas, meu Deus do céu, eu estou pedindo aqui no Dalit e nada. Para de pensar nisso dessa forma. Faça a sua gravação. Inicie a gravação sem ansiedade para as coisas acontecerem. Abrir mão de toda a expectativa. A dificuldade em soltar também está no nosso ego, que faz com que nós queremos tudo da noite para o dia. Então, fez a gravação, sabe que está no processo da transformação? Ok, paz no seu coração, respira, relaxa, deixa Deus fazer o trabalho dele, deixa a gravação Dalit fazer o trabalho dela, deixa Jesus abrir a porta para você.
confia, entrega e esqueça, deixa fluir. Não fica pensando, ai, quando é que vai acontecer, quando é que a resposta vem. Deixa fluir. Entrar na fluidez com a energia cósmica, com o universo. Sinta a gratidão por aquilo que você já tem. Sinta-se feliz por algo que está acontecendo, mesmo que talvez você não veja, porque a gravação está lá, trabalhando em você todos os dias. Você não sente, você talvez não, mas ela está lá. E quando você menos esperar, as coisas vão acontecer. E aí você vai falar, realmente, não é que a gravação fez o negócio mesmo, gente? Oh, gente, com o tempo, pouco tempo que tem o Dalet aqui, eu já percebi, as pessoas me falam muito sobre isso. Então a sua chama divina, ela irá florescer. Então você estará livre para escolher o seu próprio destino. Então você viverá fluindo com o todo, com Deus, livre de medo, de ilusões, livre de todo aquilo que te angustia, que deixa amargurado. Então agora eu vou abrir aqui, se ficou ainda alguma dúvida, para eu responder, porque eu falei de tudo, né? E aí como é que eu faço o meu pedido? Você pode colocar lá seus pedidos específicos, o que você quer melhorar na sua vida, ou você coloca nas mãos da espiritualidade, porque elas sabem o que você precisa. Lembra que a energia do Dalet, ela também pode te afastar de pessoas e aproximar pessoas na sua vida, porque você vai mudar, a sua frequência vai mudar. Então é natural que algumas pessoas se afastem de você. É natural que algumas pessoas se aproximam de você. Casamentos vão acontecer, né, Jerusa? Pessoas, mulheres com a fertilização que estava com problema, ela vem. Então não adianta pedir porque a espiritualidade já sabe o que precisamos. Ela sabe, mas você pedir, isso é bom para você ter ali no seu consciente o que você pediu para mudar. Porque a gente esquece. Então assim, ela sabe, mas nós temos o livre-arbítrio também. Então pode especificar o que você quer, tá bom? Quando vai ter o PDF? Pois é, gente, eu só agora preciso finalizar, fazer os ajustes, as correções e vou disponibilizar para vocês, tá bom? O PDF vai ser uma cartilha, mas uma cartilha que já ficou com... Nossa, a Jerusa aí, eu sou a mesma prova disso tudo, casou. Tem gente que casa, tem gente que engravida, tem gente que separa porque estava em relacionamento que era tóxico. Então o Dalet, ele vai transformar a sua vida. Uma coisa que o Dalet também traz, por exemplo, olha aí para um pedido específico, que a espiritualidade não vai, talvez, colocar isso se você não pedir. Eu quero melhorar minha libido. Eu quero melhorar essa parte na minha vida. Então coloca lá na tua gravação. Porque tem coisas que, por exemplo, para uma espiritualidade de luz, ela não vai ver isso como uma necessidade. Então ela deixa por livre-arbítrio da gente. Kátia, fiz o Dalet pro meu filho sem ele saber, já estou sentindo a diferença. E aí a gente pode fazer para outra pessoa? Pode, sem ela saber, pode fazer sem ela saber. Porque a gravação Dalet vai entrar nas energias dela também. Por isso que eu falei para vocês, isso não é misticismo. Isso é energia, é frequência, tá bom? Então pode fazer e não é a pessoa vai precisar ouvir, não. Você vai tocar para ela e aonde você ligar, a pessoa vai ouvir. A pessoa pode estar lá no Japão, eu ponho para tocar aqui e ela vai sentir, é porque é pro espírito dela, é frequência. Só um bandista médio interfere fazer? Nem um pouco, Cláudia. Aliás, faz é melhorar, viu? Faz é ajudar na sua mediunidade. Eu posso pedir bem material, por exemplo, uma casa? Pode, Victor. O que você vai especificar? Eu quero co-criar, por exemplo, essa casa na minha vida. O Dalet, ele vai trabalhar em você para te ajudar a transformar o seu interior, para você entrar nessa energia de co-criar essa casa para você. Entendeu? Então pode sim. Porque a gravação Dalet, eu vejo ela como uma ferramenta de evolução espiritual.
Só que o lado material, o que acontece? Buscai o reino dos céus e tudo mais vos serás acrescentado. Quando eu melhoro o meu interior, o meu lado espiritual, o meu lado energético, o que acontece? Pensei e criei. Pensei e criei. As oportunidades vão acontecer, as coisas vão acontecer, vão surgir na minha vida. Milagre? Não. Eu que entrei na sintonia, na frequência. Então, por isso que o Dalet, ele não estou prometendo algo paliativo para vocês. Não é um remédio para passar uma dor de cabeça, não. Ele é para a vida inteira. Ele funciona para essa vida e para outra vida, para outras vidas, é para o seu espírito. E aí, a gravação tem que ser feita de 3 em 3 meses, né? Eu ia falar uma coisa, mas eu fui ler a pergunta aqui e saí do raciocínio. Porque a Karen perguntou assim: ao fazer o Dalet para outras pessoas não influencia no livre-arbítrio delas? Você não está falando, olha, eu quero que essa pessoa faça isso, isso e isso. Não, você está fazendo a gravação Dalet para ela trabalhar o interior dela. É uma oração, é uma energia. Quando você faz uma oração para uma pessoa, você está interferindo no livre-arbítrio da pessoa? Só se você pedir, ai Deus, cai um raio na cabeça dessa pessoa, não é? Mas assim, a gravação Dalet, a espiritualidade vai saber o que essa pessoa precisa. Ela vai transformar o interior. É como uma oração que você faz para uma outra pessoa. Franciele, fiz o Dalet para o meu esposo sem ele saber. A diferença foi incrível. Ele mesmo notou seu progresso espiritual e energético e nem sabe explicar a mudança. Pois é, o Dalet ele tem isso. Até quem faz não sabe explicar, mas só sabe que está mudando. Mas eu já vi gente fazendo também para as pessoas e a pessoa ficar num piriri danado. Entrar numa limpeza braba e falar, meu Deus, o que eu comi que eu não sei? É assim mesmo. Gente, eu estava vendo hoje, eu vou até postar novamente, uma mãe fez para o filho, que pode fazer para crianças, idosos, recém-nascidos, plantas, pets, só não pode fazer para desencarnado, porque são energias diferentes, tá bom? Mas uma mãe fez para um filho autista, não sei se vocês lembram, e ela pediu no Dalet, ela fez para ele, que ela queria que ele conseguisse falar. E, oh meu Deus, ela filmou ele falando as primeiras palavrinhas dele. Eu chorei, eu acho que muita gente que viu chorou de emoção. Então, assim, o Dalet, ele traz essa melhora para a nossa vida como um todo. Se eu quiser fazer para mim e para o meu filho, eu recebo 2 gravações exatamente, são 2. A gravação, ela é pessoal. Cada um recebe uma. Eu vou fazer para 8 pessoas. Eu vou ter que ouvir para essas 8 pessoas. Você vai ter que tocar para essas 8 pessoas. Mas o que a gente está fazendo agora? A gente está com esse serviço. Eu vou fazer para 8 pessoas. Mas eu não quero ter que ligar. Eu não quero ter que escutar para essas 8 pessoas. Coloca isso no e-mail que a gente acrescenta na nossa playlist. Que já tem gente fazendo isso. A gente põe para tocar para essa pessoa. E a gente cobra uma taxa de R$50 pelo pacote, tá? Que a gente coloca tudo lá porque uma pessoa vai colocar para tocar todos os dias para mim. Então eu pago para essa pessoa, é lá com a Tainá, né? Então eu pago para essa pessoa para ela colocar, ela vai ligar a gravação dessa pessoa. Agora, para mim mesma, o que eu indico? Escuta a sua gravação. Gente, a gravação não passa de 10 minutos por dia, isso não é rápido demais. A partir de quando recebemos a gravação? Vocês vão mandar um e-mail e a gente pede 10 dias para retornar a gravação. Não passa de 10 dias. Se passar de 10 dias, você manda um e-mail e fala, olha, eu não recebi, que a gente vê o que aconteceu, tá bom? Mas tem o e-mail, que vocês vão mandar o e-mail com o pedido da gravação e o comprovante de pagamento. O preço continua o mesmo, R$159. Se fizer para mais de 4 pessoas, tem 20% de desconto. Acima de 2 pessoas, tem 10% de desconto, tá bom? Pode escutar com fone de ouvido? Pode. Você pode escutar com fone de ouvido. Você pode botar e fazer assim, eu vou botar no silencioso, que hoje eu não tô afim de escutar essa gravação com a Regiane falando comigo.
Vou trabalhar, tá ali tocando, eu tô aqui trabalhando, vendo televisão. Posso fazer outra coisa? Pode. Você só não dirija carro. Só não vai dirigir, mas não tá fazendo uma coisa que precisa do seu raciocínio? Coloca a gravação Dalet ali e deixa ela trabalhar em você, tá bom? Posso fazer dormindo? Pode, não tem problema nenhum. Gente, é pro espírito. Vai no nosso inconsciente. Vai trabalhar aquilo que nós não conseguimos trabalhar na nossa vida de uma forma mais eficaz, porque está lá no nosso espiritual. Tem mais alguma dúvida? Senão eu já tô ficando sem voz. E aí, o que mais que eu esqueci de falar? Aceita cartão de crédito sim, Kátia. No link que tá aqui no perfil, vocês vão ver lá no blog, vocês vão ver lá embaixo, tem uns links lá para pagar no cartão de crédito. Se você vai pagar para mais de 2, 3, 4 pessoas, eu acho que ainda não tem lá, qualquer coisa você pode pedir para Naira. Tem o telefone do WhatsApp dela aí, tá bom? A Jerusa tá falando, o Dalet é como uma oração. Todos os dias antes de dormir eu coloco e já faço as orações, mantas para ficar tudo na vibração. Olha, e é por isso que a gravação Dalet foi tão rápida para Jerusa, né? Você vê, para umas pessoas são rápidas, para outras nem tanto. Me perguntaram, quanto tempo eu faço a gravação Dalet? Gente, não tem como dizer. Tem gente que vai fazer anos. Por quê? Tem gente que vai fazer 3 meses, tem gente que vai fazer uma temporada. Porque o Dalet, ele vai trazendo isso tudo que nós precisamos, né? Então, ela tem a manutenção. Tem gente que se libertou de vícios, de drogas, de álcool, de cigarro. Então, o Dalet tem a época também da manutenção, para manter, porque a gente sabe da autossabotagem. Cada ano eu vou descobrindo novas potencialidades dentro de mim. Então é por tempo indeterminado. Claro que, fiz o Dalet, consegui o que eu queria. Eu posso parar de fazer? Pode. Não tem problema nenhum. Você não vai ficar preso ao Dalet. Você não vai ser obrigado a fazer pro resto da vida. Mas enquanto você sentir que ainda tem coisas, vai trabalhando, deixa ele atuando. Gente, R$159, hoje em dia você gasta aí por mês com McDonald's. Então, assim, para uma coisa que é para o seu espírito, para a sua vida, para você co-criar, para você melhorar, não tem preço, né? Tem gente que fica, porque as coisas, parece que aconteceu um vendaval. É a limpeza. Não é que vai acontecer com todo mundo, não fica pensando nisso, tá? Mas é a catarse, as coisas vão ser expurgadas da sua vida. Quanto tempo por dia você vai escutar apenas uma vez, tá? É uma gravação, você vai receber uma gravação no seu e-mail. Essa gravação, essa mesma gravação que você vai escutar todos os dias, tá bom? Você não vai receber uma gravação por dia, não. Você vai receber uma e essa uma você vai escutar todos os dias. Essa gravação é só para você. Tem gente que já entendeu errado, já pediu gravação pedindo para a família inteira. Na gravação dela, eu falo, não, essa gravação só trabalha em você, não vai trabalhar no teu. Só se você pedir para essas outras pessoas. E cada uma vai ter que receber uma gravação. Entendem? Pois é, Janaína, cada vez a gente vai entendendo mais. É por isso que o Dalet, eu sempre faço lives antes de iniciar uma temporada, porque a gente traz conhecimento para quem está entrando e para quem já está também atualizar, né? Então, gente, gratidão, amo vocês, Ressonantes Dalet. A contribuição financeira é para o templo. Então, quem está aí querendo também fazer doação, já pode pagar a gravação e já pode mandar a doação junto que a gente recebe, tá bom? Beijos!